O que vem à sua mente quando você ouve a palavra lei? Algo negativo? Um código severo, uma série de regras que destroem a liberdade? Eu posso lhe assegurar uma coisa: por trás de cada não dos 10 mandamentos existe o sim da proteção de Deus. Essa é a lei do amor. Na carta aos Romanos, capítulo 7, versos 7, 12 e 14, o apóstolo Paulo diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nesses versos que lemos, o apóstolo Paulo está dizendo que o objetivo da lei de Deus é apontar o pecado. Ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. E ainda que a lei de Deus é espiritual. Observe que, evidentemente, que não há nenhum problema com a lei de Deus. Mas onde está o problema? O problema está comigo, o problema está com você. Está com o homem, com o pecador. Por isso que Paulo diz: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabe, uma coisa que eu tenho percebido, e talvez você vai concordar comigo, lamentavelmente, o mundo tem um grande preconceito em relação à lei de Deus. E isto também se verifica, por mais estranho que pareça, até mesmo entre os cristãos. Há uma acentuada resistência à lei de Deus. É verdade que a lei do Senhor nos incomoda, porque aponta nosso pecado. A lei toca em nossas feridas. Mas creia, tudo que vem de Deus objetiva o nosso bem, nossa felicidade. A lei, ela nos adverte quanto ao mal. O propósito da lei é nos orientar e nos proteger. Mas é claro que ninguém será salvo por obediência à lei do Senhor. Até porque se fosse assim, ninguém seria salvo, né? Por mais que façamos o nosso melhor, a nossa obediência nunca será perfeita. Então, creia nisso. Não tenha nenhuma dúvida quanto a esse ponto. Nada que o homem possa fazer no que diz respeito à obediência à lei de Deus vai contribuir para a sua salvação. A salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus concedido aos pecadores. Nós não somos salvos pela obediência à lei do Senhor. Mas é claro que essa bendita lei de Deus, ela tem o propósito de nos apontar o pecado. É como um espelho. Você se vê no espelho e percebe suas manchas, mas você não pega o espelho e esfrega no seu rosto para tentar tirar as manchas, não é? A lei de Deus, como espelho, aponta nossas manchas, mostra nosso pecado, por isso nos incomoda. Mas ao mesmo tempo a lei está apontando para aquele único que pode nos lavar e nos purificar de todo pecado. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é a água da vida. Quero compartilhar mais um texto com você. Está aqui mesmo, na carta aos Romanos, agora no capítulo 6, verso 14. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Estas palavras, muitas vezes, elas sofrem uma interpretação equivocada por parte de muitos cristãos. Aqueles que ao lerem isto, eles pensam assim: ora, se Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça, significa que a gente não precisa mais obedecer à lei de Deus. O povo de Deus no tempo do Antigo Testamento, sim, precisava, mas nós que vivemos na Nova Aliança, nos tempos do Novo Testamento, a gente agora está debaixo da graça e a gente não precisa mais obedecer à lei de Deus.
essa interpretação não está certa. O que Paulo está dizendo quando afirma que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça, é no sentido de que, se você está sob a graça do Senhor Jesus, a sua bendita graça, então você não está mais sob a condenação da lei. Porque aquele que está no pecado está condenado. Mas aquele que está em Cristo, sobre a graça de Cristo, então pelo Senhor é perdoado. Aquele que está em Jesus, ele está ao alcance da salvação que a graça do Senhor bondosamente nos oferece. Quando o pecador está em Cristo, então aos olhos de Deus, ele está numa nova condição, ele vive uma nova realidade. Mas olha, cuidado, nunca pense que a graça de Deus é uma liberação para a gente pecar. É só lermos o verso seguinte, Romanos 6,15. E daí, diz Paulo, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paulo pergunta e ele mesmo responde de forma enfática. Nós vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, porque não estamos mais condenados pela lei de Deus, uma vez que fomos perdoados pela graça do Senhor, agora nós vamos pecar? De modo nenhum. A graça de Deus, nunca se esqueça disso, não é liberação para a gente pecar. E eu quero compartilhar mais um texto. Vamos à palavra. O poder está na palavra de Deus. Já abri a minha Bíblia aqui na carta aos Efésios agora. Capítulo 2, vou ler primeiramente os versos 8 e 9. E aliás, no estudo que nós fizemos sobre Paulo e a cruz, eu li esses versos. Vou relê-los, comentar um pouquinho e nós vamos avançar para o verso seguinte. Está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O texto é muito claro, não é? Paulo diz, olha, pela graça nós somos salvos. A graça de Deus é a causa, é a fonte da nossa salvação, é o favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quando você tem fé no sangue de Jesus Cristo que foi derramado em seu lugar, então através da fé você está se apropriando da graça de Deus. A fé é o meio, é o método pelo qual nós recebemos a graça de Deus. Poderia dizer que a fé é a resposta humana à iniciativa divina. E Paulo diz, olha, não de obras, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor fez por nós. Não por nossas obras, ainda que sejam boas obras e muitas boas obras, não de obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando e pensando que por suas obras meritórias, agora tem o direito de ter a salvação. Isto é claro, não é? A salvação é pela graça de Deus, quando nós nos apropriamos através da fé dessa bendita graça. Mas eu quero ressaltar agora o verso 10. Olha só o que está escrito. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós somos, diz Paulo, feitura dele, ou seja, criação dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Somos salvos pela graça, por meio da fé e as obras. Onde é que as obras entram nessa história? As obras são, em realidade, o efeito, são as consequências da salvação. Por isso que a gente gosta de dizer que as boas obras não são para a salvação, e sim para os salvos. As boas obras em nada contribuem para a salvação, porém a nossa obediência a Deus revela de que verdadeiramente nós estamos salvos. Acredite, a salvação, ela produz santificação, produz santidade. Eu gosto sempre de dizer que o povo que Deus salva, ele transforma. O povo que Deus justifica, perdoa, ele também santifica. A genuína justificação pela fé, ela produz santificação, ela produz santidade. Quanto mais nós andamos com Cristo pela fé e procuramos seguir a sua palavra,
então mais parecidos com o Senhor Jesus nós nos tornamos. Daí a razão porque nós passamos a ser obedientes a Deus, inclusive à santa lei do Senhor. Eu fico aqui tentando imaginar o que talvez você esteja pensando aí. Quem sabe assim, pastor, mas ninguém consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus. Isso é verdade. Se você está pensando assim, eu concordo com você. Nós somos tão fracos, né? As marcas do pecado em nós são tão fortes. A gente de repente consegue obedecer uns mandamentos, mas já está desobedecendo outros. E mesmo aqueles que a gente obedece, não raras vezes a nossa obediência está manchada de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Mas por outro lado eu penso, ora, porque eu não consigo viver em total harmonia com a lei de Deus, eu vou por isso ignorá-la? Vou desprezá-la? Vou jogá-la para o canto? Vou rejeitá-la? Claro que não. E olha, eu vou lhe dizer algo mais. Vamos imaginar que você seja, por exemplo, uma pessoa evangélica. Sabia que você vive em harmonia com quase toda a lei de Deus? É sério, é para valer. Vamos pensar nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Os primeiros, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, não farás para ti imagens de escultura e nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 3 primeiros mandamentos. Então veja, não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura e nem adorar, e não tomar o nome de Deus em vão. Eu creio que você, como um bom cristão, procura obedecer esses mandamentos, ou não? Será que nós temos outro Deus? Muitas vezes somos tentados a tê-los, né? Mas a gente se esforça para adorarmos somente ao Senhor. E não adoramos imagens de escultura e também procuramos respeitar o nome de Deus. Então veja que 3 mandamentos, pelo menos, nós nos esforçamos para guardá-los. Vamos mais. O mandamento 5º diz assim, honra teu pai e tua mãe. Eu creio que você procura sim obedecer aos seus pais, honrar os seus pais. De modo geral, os cristãos agem dessa forma. Sabem que é correto agir assim. Então já são 4 mandamentos. Outros 3, não matar, não adulterar e não furtar. Imagine um cristão que seja assassino, que seja adúltero, que seja ladrão. Claro que não. Então, pensamos em 4 mandamentos, agora mais 3, já são 7, que a gente procura viver em harmonia com eles. Vamos avançar um pouquinho mais. Há um outro mandamento que diz que nós não devemos dizer falso testemunho, ou seja, não mentir. E também um outro mandamento que diz que nós não devemos cobiçar aquilo que pertence aos outros. Não mentir e não cobiçar. Quantas vezes a gente falha nesse sentido? Mas, de modo geral, o cristão procura ser uma pessoa verdadeira e também está satisfeita com o que tem. Então, nós tínhamos 7, agora mais 2, 9 mandamentos. Só está faltando um. O 4º mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí? Esse mandamento você também tem procurado guardar? Provavelmente não. E por que não? Normalmente os cristãos dizem assim, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, não precisa mais obedecer à lei. Ora, se não precisa mais obedecer à lei, por que você tem procurado viver em harmonia com pelo menos 9 dos mandamentos da lei de Deus? Observe que o problema dos cristãos, de modo geral, não é com a lei de Deus, e sim com um dos mandamentos. E talvez você esteja pensando assim também, não, pastor, eu tenho procurado viver realmente em harmonia com os mandamentos da lei de Deus, mas não é por causa da lei em si. É porque o Espírito Santo habita em mim, eu sou guiado pelo Espírito, é o Espírito quem conduz o cristão, aquele que está na nova aliança, para viver em harmonia com a vontade de Deus. Você não acha estranho que o Espírito guie você para obedecer e viver em harmonia com 9 dos mandamentos, deixando apenas um mandamento de lado? Acredite, o problema dos cristãos não é com a lei de Deus, e sim com um dos mandamentos da lei do Senhor. Eu quero pedir a você, com toda sinceridade, eu quero implorar a você, reconsidere este assunto relativo à lei do Senhor. A lei de Deus é um reflexo do seu próprio caráter. Por isso que Paulo diz que a lei é santa e o mandamento é santo, é justo e é bom.
Lembra do estudo anterior que nós fizemos, quando Paulo também diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Tudo que vem de Deus objetiva o nosso bem. Eu quero concluir com as palavras do salmista no Salmo 119, quando faz uma linda oração e diz assim: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E depois a promessa: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.